Salve pessoal, nós vamos realizar aqui um trabalho de manejo nessa linha aqui que está atrás de mim. Vamos começar pelos eucaliptos, né? Vamos fazer uma poda nessas árvores. É importante a gente entender que no modelo como a gente pensou e planejou o nosso trabalho aqui no sítio, espécies como a acácia, como o eucalipto, elas foram pensadas para nos fornecer matéria orgânica e para fazer um primeiro trabalho de arborização mesmo do sítio, né? Esse trabalho que ele é tanto subterrâneo com o desenvolvimento das raízes, quanto aéreo na proteção do solo, tanto em relação ao vento quanto em relação ao sol, né? Por consequência também ao frio, melhor infiltração da água no solo. Então todas esses benefícios que essas árvores trazem, ele só foi possível no primeiro momento com essas espécies que a gente selecionou. Outras espécies, na condição que o solo estava aqui quando nós chegamos, não se desenvolviam. Então a gente fez um teste com diversas espécies nativas e exóticas e vimos que as mais adaptadas para esse primeiro momento eram essas espécies. Mas elas não estão pensadas para se manter dentro do sistema ao longo de muito tempo. Elas vão sendo selecionadas e retiradas ao longo do tempo para dar lugar a outras espécies que vão se adaptando melhor às novas condições que tanto o eucalipto quanto a acácia estão gerando dentro do nosso agroecossistema. Então, no caso do eucalipto, né, esses aqui eles vão ser podados embaixo, alguns talvez em cima, mas a grande maioria nós vamos podar eles bem baixo, vocês vão ver na sequência das imagens, porque além da gente estar trazendo para o solo toda essa matéria orgânica que está produzida pela árvore, nós vamos utilizar a madeira numa construção aqui em casa. Então, se nós tivéssemos plantado somente as espécies nativas, nós teríamos dificuldade nesse momento agora de poder colher essa madeira de forma tão rápida para ser utilizado no sítio para uma construção, por exemplo. Então, quando a gente vê as imagens aqui do sítio ou de outros lugares, né, mas especialmente aqui falando do nosso trabalho, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, com tantas árvores de eucalipto, isso não é algo estanque, isso não é algo que está pronto. Eles fazem parte de um processo que a gente vai dar sequência e vai mostrar para vocês de que maneira nós vamos fazer então essa poda, esse manejo e o quanto que a gente vai poder aproveitar dele, além de estar abrindo então espaço e estar abrindo sol para que outras espécies como o salso-chorão, como as frutíferas, né, os cítricos, pêssego que estão plantados aqui também dentro dessa área, consigam também se desenvolver com o auxílio dessas árvores que foram pensadas num primeiro momento para proporcionar esse desenvolvimento melhor para elas. No caso da acácia da praia, da acácia longifólia, ela é uma espécie que a gente consegue utilizar a lenha dela também, né? Então, além da produção da matéria orgânica, a gente utiliza a lenha desde que nós viemos aqui para casa. Já existiam algumas árvores de acácia, ela já estava se espalhando aqui na redondeza, na região do nosso sítio. E a gente utilizou então essa espécie que a natureza já estava indicando para nós que era uma espécie adaptada à condição que existia aqui naquele momento. Então a gente utilizou ela tanto para criar essas faixas de quebra-vento, nós vamos falar bastante sobre quebra-vento ainda em outros materiais, em outros vídeos, mas então a gente utilizou elas para criar essas barreiras de vento, para proporcionar também uma boa quantidade de matéria orgânica, porque a gente consegue fazer podas nela ao longo de todo o ano, né? E além disso, a gente ainda consegue utilizar a madeira dela para aquecer a nossa casa, para fazer comida, né? Usar no fogão a lenha, na lareira, enfim. Então é uma madeira que nos traz energia. No caso do eucalipto, a gente utiliza ele tanto para a produção da matéria orgânica, quanto também para a lenha e para a construção. Então o eucalipto é uma espécie que ele pode ser pensado para entrar dentro do sistema no intuito de nos fornecer determinado produto. Então, assim como a gente utiliza, por exemplo,
do plantio de determinadas frutíferas exóticas, como por exemplo um pêssego, como por exemplo uma laranja, porque a gente objetiva com o plantio dessas espécies colher os frutos que elas nos trazem, né, para nossa alimentação, para comercialização. No caso do eucalipto não é muito diferente, porque nesse caso aqui plantado em sistema agroflorestal, não numa monocultura, mas integrado com outras espécies, nós também vamos ter uma colheita de matéria orgânica, uma colheita de lenha, uma colheita de madeira para construção. Como a gente tem aqui um bom espaço entre as duas linhas de árvores, mais ou menos aí uns 6 metros de distância, a gente está com um bom espaço para poder derrubar essas árvores para cá, sem lastimar as árvores que estão na outra linha ali. Então a gente vai aproveitar, hoje eu vou trabalhar sozinho, então eu vou aproveitar que o vento também está auxiliando a derrubar essas árvores para cá e vou fazer então a derrubada desses eucaliptos em direção à entrelinha aqui. Então no caso desse eucalipto aqui, eu quero derrubar ele nessa direção aqui. Então como é que eu vou fazer o corte? Eu vou começar fazendo um corte abrindo uma boca para o lado que eu quero que ele caia, que no caso é essa direção aqui, para depois eu vir com o corte pelo outro lado para realmente derrubar ele para o lado de lá. Então eu estou utilizando já da força do vento para levar para a direção que eu quero. Então eu estou fazendo esse trabalho sozinho, né? Então o vento é bastante importante para influenciar a direção que a árvore vai cair. Ela é uma árvore que está bem retilínea, bem reto, ela não tem uma tendência natural a estar inclinada para um lado ou para outro, então isso aí também nos facilita a gente selecionar, escolher o lado que a gente quer derrubar a árvore. E depois a altura, como eu comentei, eu vou fazer então um corte mais baixo aqui para poder aproveitar essa madeira aqui também para construção. O primeiro corte, o corte dos 25%, ele nos auxilia a dar esse direcionamento para o lugar onde a gente quer que a árvore caia. Então esse é o sentido da gente fazer esse primeiro corte. Evitar que esse tronco rache no momento que eu corte a árvore pelo outro lado para derrubar ela para o lado que eu estou intencionando que ela caia. Então o segundo corte ele já vai ser um corte mais inclinado, que é para evitar, quando eu fizer esse segundo corte, que a árvore caia para o lado que eu não quero, que ela venha, no caso eu vou estar posicionado pelo lado de lá da árvore, né? Então para minha segurança essa árvore não pode cair em direção a mim, né? Então eu tenho já uma rota também de saída aqui, um caminho por onde eu posso sair. Isso é importante, a gente sempre se planeja para a árvore cair para uma determinada direção, mas a gente sabe que muitas vezes pode ocorrer algum tipo de acidente, mas a gente tem que estar bem preparado, né? Planejar bem os cortes, o que a gente vai fazer, o ambiente ao redor de onde a gente está, para garantir que não seja necessário a gente fazer uma fuga no caso de o nosso corte não sair exatamente como a gente quer, né? Mas eu tenho certeza que esse vai ser um bom corte aqui, que a gente vai conseguir realizar ele corretamente. Então, pessoal, eu podia ter feito o corte de todos os eucaliptos baixo, né? Aproximadamente ali 75 centímetros, 1 metro, como foi o que eu fiz nesses que eu já cortei. Ou poderia também cortar todos eles mais alto, que é o que eu vou fazer na sequência. Eu decidi aqui cortar mais baixo alguns porque eu preciso de madeira para construção e também porque ele estava bem adensado aqui e nós estamos chegando no inverno. A nebulosidade está bastante elevada nos últimos dias, né? Teve todas as chuvas aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos um período praticamente de 1 mês que quase que o sol não apareceu. Então, para trazer um pouco mais de luminosidade, de luz para o sistema, eu também resolvi então alguns deles cortar mais baixo. Porém, alguns eu vou fazer o corte em cima. Por quê? Porque alguns eu tenho muda de bananeira embaixo e nós estamos entrando no inverno. Então, para não expor também demais essas mudas de banana que ainda não começaram a produzir, e a gente tem também cítricos pequenos,
pessegueiros pequenos aqui nesse canteiro, que é um canteiro novo, né? Ele tem 3 anos por aí, essa área eu comecei a implementar essas linhas. Então onde eu plantei o eucalipto e a muda de bananeira e um salso-chorão juntos, os 3 juntos, o eucalipto eu vou fazer uma poda mais alta e também não vou fazer uma poda tão drástica, eu vou deixar ramos em cima para ter uma proteção do frio, da geada, em cima das bananeiras. Eu finalizei o corte baixo de todos os eucaliptos que eu queria e agora os que ficaram eu vou fazer um corte alto. Então para fazer esse corte alto, lá em cima o tipo de corte é o mesmo realizado aqui embaixo, então porém eu vou usar a escada, né, para fazer um corte mais ou menos aí na altura dos 5 metros e diferente também a ferramenta. Então eu vou usar essa motosserra aqui, a bateria. Poderia usar um serrote manual, mas claro que essa aqui rende muito mais o trabalho. E a grande diferença entre essa motosserra da outra gasolina que eu utilizei para fazer o corte baixo é que essa daqui ela é muito mais leve e ela pode ser utilizada, acionada, né, com uma mão com bastante facilidade. Então assim eu tenho mais segurança, porque aí eu tenho uma mão livre para me segurar também na árvore, me apoiar, e consigo realizar todo o corte com a outra mão. Estou aqui no alto da árvore aqui, pessoal, em cima da escada, mais ou menos aí com 5 metros de altura eu vou realizar esse corte. Hoje só assim para trabalhar. Tá calor aqui, em pleno junho, mas nunca vi tanto mosquito na minha vida. É a luva. Se tivesse roupa de apicultor, trabalhava com roupa de apicultor. Caraca, tá demais! Já realizamos a poda da acácia, então de toda a faixa ali que fazia parte do quebra-vento, que está cobrindo o lado de lá do canteiro. E agora finalizamos a poda dos eucaliptos, tanto a poda alta quanto a poda baixa. Geramos a matéria orgânica que está cobrindo esse lado aqui do canteiro, uma cobertura bem farta, e geramos também a madeira que a gente estava precisando. Vamos fazer uma poda nas bananeiras somente para tirar as folhas secas, porque nós estamos entrando no período do inverno, então não é um momento de dar um impulso de rebrote nem para as bananeiras, nem para os cítricos, né, muito menos para as ameixeiras. Então, como nós estamos finalizando o outono, entrando no inverno, não é o momento da gente fazer uma poda nas árvores frutíferas com o intuito de proporcionar, incentivar o rebrote, né? Então esse é um período que elas vão ficar mais adormecidas, com menos calor, com menos luminosidade. Em função disso, nós vamos somente retirar galhos secos, folhas secas das bananeiras, uma poda bem suave, mas seria uma poda de limpeza mesmo, para que após finalizar o inverno, quando a gente começar a sentir já os ares da primavera, é que nós vamos realmente aí
dar um olhar mais atento para proporcionar esse impulso então de renovação, de florescimento, que vai auxiliar na frutificação e no desenvolvimento dessa área. Como a nossa atividade aqui no Jardim das Acácias ela está integrada com a nossa vida, nós vamos continuar realizando as atividades de poda, de manejo, de plantio, de colheita em todas as outras áreas. Então cada área tem espécies diferentes, testes diferentes que a gente fez também na hora de compor os consórcios, experimentos, experiências novas que a gente vai realizando. Então a gente sempre tem podas e manejos para serem feitos, mas geralmente eles variam bastante em relação à área que a gente está trabalhando ou o canteiro que a gente está realizando o manejo. Então, na sequência nós vamos fazer outros manejos, vamos abordar outras espécies e vamos estar na atividade, no manejo, na poda, em outras linhas, em outras áreas. E sigam nos acompanhando, sigam difundindo a agrofloresta,